Sabe quando a gente começa a sentir as pernas mais fracas, aquele cansaço estranho ao subir uma escada ou uma dorzinha persistente ao caminhar até a padaria? Muitas vezes, a gente atribui isso simplesmente à idade, ao passar dos anos. E sim, o tempo tem seus efeitos. Mas o que nem todo mundo imagina é que alguns alimentos aparentemente inofensivos, inclusive frutas, podem estar contribuindo para esse enfraquecimento sem que a gente perceba. Sim, frutas. Alimentos que todo mundo considera saudáveis. E são. Mas como tudo na vida, o segredo está no equilíbrio. Há frutas que, consumidas em excesso ou sem a devida atenção, podem interferir na saúde das pernas, especialmente na terceira idade. Não porque sejam venenosas ou ruins, mas porque o nosso corpo, depois dos 60, reage de maneira diferente a certos compostos, especialmente ao açúcar natural das frutas, conhecido como frutose. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar algo bem claro. Esse vídeo não é para te assustar, muito menos para demonizar frutas. Pelo contrário, meu objetivo aqui é conversar com você, com carinho e respeito, e ajudar a compreender como alguns hábitos alimentares, até os que parecem inofensivos, podem ser ajustados para melhorar sua qualidade de vida. É uma conversa sincera, como entre dois amigos que se preocupam um com o outro. Você sabia, por exemplo, que frutas muito ricas em frutose podem sobrecarregar o fígado e influenciar na resistência à insulina? Isso, com o tempo, pode gerar um acúmulo de gordura no fígado, prejudicar a circulação e até afetar a força muscular nas pernas. Quando a circulação nas pernas é comprometida, seja por diabetes, má alimentação ou sedentarismo, o resultado pode ser aquela sensação de fraqueza, dormência ou até cãibras frequentes. Outro ponto importante é que algumas frutas, apesar de nutritivas, são muito ricas em potássio ou outros minerais que precisam estar bem equilibrados no organismo. Em pessoas com problemas renais, por exemplo, esse excesso pode causar desconfortos musculares e comprometer os movimentos. E às vezes, a gente nem sabe que o rim não está funcionando tão bem quanto deveria. Mas como saber se alguma fruta está realmente fazendo mal para você? A resposta está na escuta atenta do seu próprio corpo. Ele fala, sussurra sinais todos os dias. E é por isso que é tão importante não apenas seguir modismos alimentares, mas entender como você se sente após cada refeição, cada lanche, cada fruta que consome. Há pessoas, por exemplo, que comem muitas uvas achando que estão fazendo o melhor, e de certa forma estão. Mas se a pessoa já tem tendência ao diabetes ou uma glicemia desregulada, o excesso de frutose pode sim piorar o quadro. O mesmo vale para sucos de frutas concentrados, especialmente os feitos sem fibras. Eles elevam o açúcar no sangue de forma muito rápida, e isso pode causar aquela sensação de fraqueza, de pernas bambas, logo depois de consumir. Eu sei que tudo isso pode parecer confuso, porque durante toda a vida nos ensinaram que fruta é sempre saudável, e ponto final. Mas a verdade é mais delicada do que isso. A ciência evoluiu, e hoje sabemos que cada organismo reage de forma diferente, e que na terceira idade precisamos ainda mais de equilíbrio e atenção aos detalhes. Agora pense comigo, quantas vezes ao longo dos últimos meses você sentiu suas pernas mais pesadas? Como se precisasse de mais esforço para realizar tarefas simples do dia a dia, como varrer a casa ou caminhar pelo quarteirão. Talvez você esteja se alimentando bem, dormindo direitinho, tentando manter o corpo ativo, mas mesmo assim, sente uma certa perda de força, de equilíbrio. E isso pode ter relação com o que você coloca no prato, ou no copo, todos os dias. Uma fruta bastante comum que muitas pessoas consomem com frequência é a banana. Ela é excelente em muitos aspectos. Rica em potássio, fonte de energia rápida e ajuda até a prevenir cãibras, certo? Mas o que pouca gente fala é que, quando consumida em excesso, principalmente por quem tem função renal reduzida, o acúmulo de potássio no sangue pode causar o efeito contrário, fraqueza muscular, fadiga e até arritmias cardíacas. A banana não é uma vilã, mas deve ser consumida com equilíbrio, principalmente por quem já tem histórico de pressão alta ou problemas nos rins. E os sucos naturais?
Aqueles bem doces, como os de laranja, manga ou melancia, são gostosos, refrescantes e carregam boas vitaminas. Mas quando consumimos o suco sem as fibras da fruta, estamos basicamente ingerindo uma dose alta de açúcar natural de forma muito rápida. Isso causa picos de glicose no sangue. E esses picos, principalmente em pessoas com resistência à insulina ou diabetes tipo 2, acabam afetando a circulação. É como se o sangue ficasse mais espesso, mais lento, dificultando o transporte de oxigênio para os músculos das pernas. A consequência disso pode ser aquela fraqueza repentina, uma sensação de que o corpo está sem chão. Outra fruta que merece atenção é a uva, especialmente quando consumida em forma de suco concentrado. Ela é deliciosa e tem antioxidantes valiosos, mas também é uma das mais ricas em frutose. Quando o consumo é exagerado, principalmente em pessoas com metabolismo mais lento ou que já têm gordura no fígado, o excesso de açúcar acaba virando gordura acumulada, e isso interfere na saúde dos músculos e das articulações, afetando diretamente as pernas. A maçã, por exemplo, é considerada neutra e muitas vezes recomendada por nutricionistas. Mas até ela, quando consumida em grandes quantidades ao longo do dia, pode contribuir para o excesso de frutose, principalmente em forma de suco ou purê. Isso sem falar nas versões industrializadas, com conservantes e açúcar adicional, que realmente não fazem bem para ninguém, muito menos para quem busca envelhecer com saúde e força nas pernas. E veja, nada disso significa que você deve deixar de comer essas frutas. A questão aqui é a frequência, a forma de preparo e, acima de tudo, a escuta atenta ao seu corpo. Um organismo mais maduro precisa de escolhas mais conscientes, não porque você está ficando velho, mas porque agora você tem sabedoria de vida. E a sabedoria nos ensina que até o que é bom, se for demais ou mal combinado, pode causar desequilíbrios. É importante também lembrar que a fragilidade nas pernas pode ser um sinal de que outros fatores estão se somando. Sedentarismo, falta de vitamina D, carência de proteínas, distúrbios hormonais, problemas na circulação e até medicamentos de uso contínuo. O corpo é um sistema interligado. Às vezes, uma fruta não é a causa direta do problema, mas pode ser um gatilho que agrava algo que já estava acontecendo em silêncio. E aí entra a importância de conversar com um nutricionista, com seu médico de confiança, de fazer exames periódicos e, acima de tudo, de observar como você se sente após cada refeição. O alimento pode ser remédio ou pode ser um desafio escondido. E na terceira idade, onde cada detalhe conta, saber o que te fortalece ou enfraquece é uma das formas mais poderosas de cuidado consigo mesmo. Talvez você esteja se perguntando agora: mas então, que frutas eu posso comer com tranquilidade? O que é seguro? Como saber se o que eu coloco no prato está ajudando ou atrapalhando a minha caminhada? E essa é uma pergunta linda, cheia de consciência. Porque quando alguém se faz essa pergunta, é sinal de que está cuidando de si com responsabilidade. E esse é o primeiro passo para envelhecer bem. O que você precisa saber é que o problema não está na fruta em si, mas na forma como ela é consumida e no momento em que ela entra na sua alimentação. Comer uma manga madura após o almoço, por exemplo, pode ser prazeroso e saudável, desde que o restante da refeição esteja equilibrado. Agora, tomar um suco de manga concentrado em jejum todos os dias pode não ser a melhor escolha para quem já sente fraqueza nas pernas ou tem níveis de glicose alterados. É como se o corpo dissesse: eu até posso lidar com isso, mas me dê tempo, me dê apoio, me dê equilíbrio. Porque o corpo fala, só que a gente precisa aprender a escutar. E escutar o corpo não é só prestar atenção na dor, na fraqueza ou na tontura. É perceber como você se sente ao longo do dia, como está o seu sono, o seu humor, sua disposição para levantar da cama e fazer as coisas com prazer. Outro ponto que muitas vezes passa despercebido é o impacto da hidratação. Sim, a água, tão simples e essencial, influencia diretamente na força muscular e na saúde das pernas. Quando o corpo está desidratado, mesmo que levemente, o sangue se torna mais espesso, a circulação fica comprometida e os músculos, especialmente os das pernas,
podem sofrer com cãibras, fadiga e aquela sensação de peso. Muitas pessoas tomam sucos acreditando que estão se hidratando, mas esquecem que esses sucos carregam açúcar, mesmo sendo naturais. E o açúcar, em excesso, desidrata. Ele exige mais esforço dos rins e desequilibra os sais minerais no corpo. Imagine então uma rotina onde a pessoa toma suco de uva concentrado no café da manhã, come banana com mel no lanche e termina o dia com um copo de suco de laranja no jantar. Tudo parece saudável, mas somando os açúcares naturais de cada fruta, isso pode ultrapassar facilmente o limite que o organismo, especialmente na terceira idade, consegue metabolizar sem prejuízos. E aos poucos, o que era para dar energia começa a roubar vitalidade. Há ainda outro aspecto delicado, mas necessário de se comentar: o consumo de frutas em forma de doces caseiros. Aqueles doces de compota, goiabadas, geleias, figos cristalizados, são memórias da infância, sabores da roça, heranças da família. E tudo isso tem um valor emocional profundo. Ninguém precisa abrir mão desses momentos, mas é preciso sabedoria. Porque ali, além da fruta, há muito açúcar, muitas vezes cozido por horas, o que altera a forma como ele age no corpo. E esse tipo de açúcar pode causar inflamação silenciosa, o que compromete articulações, músculos e o bom funcionamento das pernas. E talvez você esteja pensando agora em alguma fruta que você adora, mas que está começando a olhar com mais atenção. E tudo bem. Não é sobre parar de comer, nem sobre se privar do prazer. É sobre fazer escolhas mais conscientes. Escolhas que respeitam seu corpo, sua fase da vida e seu desejo profundo de seguir vivendo com autonomia e força. Envelhecer bem não é só viver mais, é viver melhor. E isso começa pelas pequenas decisões de cada dia. Aquilo que você coloca no prato, aquilo que escolhe beber, aquilo que decide mudar depois de uma informação nova. Isso é sabedoria de vida. Isso é longevidade com propósito. Se ao longo dessa conversa você se sentiu surpreso ou até um pouco preocupado, eu entendo. É natural. Descobrir que algo que sempre consideramos saudável pode estar, em certos contextos, enfraquecendo o corpo, especialmente as pernas, causa um certo desconforto. Mas essa não é uma conversa sobre culpa. É uma conversa sobre escolhas mais conscientes a partir do agora. O que fortalece as pernas, o corpo e a mente na terceira idade não é apenas o que você deixa de comer, mas o que você escolhe fazer com o conhecimento que tem. E se tem algo que ninguém pode tirar de quem passou dos 60, é a sabedoria de vida. Você já atravessou tantas fases, tantas mudanças no mundo e dentro de si. Ajustar a alimentação com carinho e consciência é só mais um gesto de amor próprio. Frutas continuam sendo importantes. Elas trazem vitaminas, fibras, antioxidantes. Tudo isso contribui para a saúde na terceira idade. Mas o segredo está no equilíbrio. Comer a fruta inteira, com casca quando possível, sempre que puder. Evitar os sucos concentrados, principalmente aqueles que vêm prontos. Prestar atenção na quantidade, observar como você se sente após o consumo e, acima de tudo, manter a variedade. Porque quanto mais colorido e diverso for o seu prato, mais nutrido estará seu corpo. Agora, além da alimentação, há outros fatores fundamentais que ajudam a manter a força nas pernas. O movimento, por exemplo. Uma caminhada leve todos os dias dentro das suas possibilidades ativa a circulação, fortalece a musculatura e previne a perda de massa magra, que é natural com o envelhecimento, mas pode ser amenizada com bons hábitos. Exercícios simples, feitos em casa mesmo com orientação, podem fazer uma diferença imensa. A presença da proteína na alimentação também é essencial. Muitas pessoas da terceira idade acabam consumindo pouca proteína por hábito ou por acreditarem que não precisam tanto. Mas músculos fortes dependem dela. Um café da manhã com ovo, uma porção de feijão no almoço, um pouco de frango ou peixe no jantar. Tudo isso ajuda o corpo a manter a estrutura muscular necessária para subir escadas, levantar da cadeira com firmeza, manter o equilíbrio. E isso é o que garante a autonomia. A vitamina D, obtida principalmente pelo sol, também é uma aliada. Ela fortalece os ossos, melhora o humor
e atua diretamente na força muscular. 10 minutinhos de sol por dia, com os braços ou pernas expostos, já ajudam muito. E se não for possível, vale conversar com seu médico sobre a suplementação. Tudo isso, alimentação equilibrada, movimento, sol, hidratação, escuta do corpo, forma um conjunto que protege suas pernas, sua saúde e sua independência. E, acima de tudo, preserva algo muito precioso, sua liberdade de ir e vir, porque ninguém quer depender de outros para caminhar, para sair de casa, para aproveitar a vida. E, felizmente, há muito que você pode fazer hoje para continuar forte amanhã. A vida depois dos 60 tem seus desafios, mas também traz a chance de viver com mais consciência, mais calma e mais sabedoria. E cuidar das pernas, da força muscular, da saúde como um todo. É um gesto profundo de respeito por tudo o que você já viveu e por tudo o que ainda pode viver. Se essa conversa tocou seu coração, eu te convido a continuar com a gente aqui no canal. Se inscreva, ative as notificações e fique por perto. Tem sempre um novo tema sendo preparado com carinho, com informação segura e com todo o respeito que você merece. E se você quiser seguir refletindo sobre esse cuidado com o corpo, recomendo que veja também o vídeo onde falamos sobre os alimentos que ajudam a recuperar a massa muscular depois dos 60 anos. Ele complementa tudo o que falamos aqui e pode te trazer ainda mais clareza sobre como manter sua força, seu equilíbrio e sua liberdade. Porque envelhecer bem é possível, e é um direito seu, sempre.